de uma entrevista importante. Eu deixei o link aí do lado dos comentários. É uma entrevista para a revista Época, do sociólogo José Cláudio Souza Alves. Ele avalia a maneira como o crime organizado está avançando em todo o país, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Nós já temos antecipado aqui esses sinais de forma que são muito ostensivos e muito evidentes. O sociólogo ele traz a informação de quem estudou profundamente o crime organizado no Rio. E quais os pontos que ele coloca? De um lado, a atuação do governador Wilson Witzel, que atua claramente beneficiando as milícias. Ontem ou antes de ontem, os jornais localizaram vários cemitérios clandestinos com mortos desovados pelas milícias. O sociólogo ele mostra como que essa atuação do Witzel contra o crime organizado ele não entra em áreas ocupadas pelas milícias. As milícias têm um processo de ocupação territorial. O tráfico, o Comando Vermelho, principalmente, que é o grande fator de disputa com as milícias, ele faz o comércio em determinadas favelas, determinadas regiões de periferia. A atuação do Witzel é expressamente em cima dessa parte do crime organizado, deixando as milícias de lado. Ele mostra um conjunto de... E agora toda essa reorganização que vai ser feita na Polícia Civil do Rio de Janeiro vai ser coordenada pela Polícia Militar do Rio, que está infiltrada, como se sabe, infiltrada de milicianos aí em todos os níveis. Né? O Rio é um problema à parte. E outro ponto que ele coloca é o fato, as investidas do Bolsonaro, que nós temos apontado aqui também, cada vez mais avançando em direção a tirar de lado a fantasia e assumir claramente a defesa das milícias. Então, você tem esse caso aí do Porto do Rio de Janeiro, que o sociólogo ele mostra nessa entrevista, que é um porto central para o trabalho das milícias, é o pulmão das milícias para o mundo, seja para a exportação de drogas, e tudo para a importação de armamentos. Ali é um ponto central. E houve uma interferência direta do Bolsonaro tentando tirar o responsável pela Receita que fiscaliza o local. Ele conseguiu afastar o diretor-geral da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é um sujeito que conseguiu grandes avanços contra o crime e avançou muito nessa questão da morte da Marielle lá e das conexões de polícia militar com as milícias. Então, claramente, ontem ele anunciou também que vai dar um indulto de Natal para pessoas que vocês vão ver, pessoas policiais que foram condenados injustamente por pressão da mídia. Ou seja, todo esse campo do Bolsonaro mostra um avanço extraordinário das milícias. E veja bem, nós estamos falando daquelas medidas diretas. Isso aí tem um reflexo, como a mesma coisa das queimadas, que você tem a atuação, a palavra do presidente, o endosso, e daí você começa a ter uma expansão indiscriminada, aí, a mesma coisa acontece com as milícias. A partir do momento que vem os status, que o governo vai afrouxar controle de milícias, vai facilitar porte de armas. Hoje eu conversava com um conhecido aqui, na empresa dele, todos os colegas aí se dispõem a comprar armas agora, porque houve o liberou geral. Então a Polícia Federal achou que ia estabelecer algumas restrições para poder controlar a venda de armas, não vai conseguir. E isso é mais um ponto dominado pelas milícias, e mais que isso, armando milícias armadas aí, armando milícias para quando as Forças Armadas resolverem intervir nessa questão de segurança nacional. Então, digamos, é um passo complicado isso que está ocorrendo. Do outro lado, você tem essa questão do meio ambiente, que praticamente queimou Bolsonaro aí com o Partido Republicano, como nós já antecipamos outro dia. O Bolsonaro, agora você tem a saída do Eduardo Bolsonaro, que se encontrou com o Trump, fez um carnaval, você tem Eliane Cantanhede apresentando como uma grande vitória, porque conseguiu isolar Macron, teve que ser corrigida pelo Guga Chakra, lá que... Gente, o que ocorreu é o seguinte, o sujeito vai lá, é recebido informalmente, como se fosse um bico lá, para tirar uma fotografia ao lado do Trump. O Trump não vai desfeitear o aliado aqui, mas não deu uma nota oficial, não incluiu a visita na agenda, e a parte mais absurda dessa história, as duas partes absurdas, uma é o sujeito e vai lá nos Estados Unidos para receber apoio do Trump para sua indicação como embaixador. Isso é só um país caindo pelas tabelas,
Um país aqui africano, com todo respeito à África aí, um país, uma republiqueta latino-americana para acontecer um negócio desse. O sujeito que vai nos Estados Unidos como embaixador, ele vai defender os interesses do Brasil em relação aos interesses americanos. Vai encontrar pontos em comum, mas vai encontrar pontos em que o interesse brasileiro não bate com o interesse americano. O sujeito vai lá e pede a benção para o presidente dos Estados Unidos para representar o Brasil. O que isso significa quando tiver embates em que os interesses sejam divergentes? Então, isso aí não existe em nenhuma parte do mundo. Outra coisa é que ele teria conseguido apoio do Trump para isolar Macron. Que apoio, gente? O cara foi tomar um café lá e tirou uma foto, não sei se fez um selfie lá. Isso é uma besteira monumental, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos já começa a ter mais sinais aí, os correspondentes estão atentos ao que está acontecendo lá, ainda não entraram claramente nisso, mas realmente aquilo que nós colocamos, né? O Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro pai também se tornaram figuras tóxicas aí, principalmente no momento em que essa questão do tempo, questão ambiental, se torna um dos pontos centrais, vai se tornar um dos pontos centrais das eleições do próximo ano nos Estados Unidos. E daí nós voltamos para a questão brasileira aqui. Né? Você tem essa tentativa do Bolsonaro, dos lobistas americanos e brasileiros, de fechar acordos com grandes empresas para montar negócios correndo aqui para mineração e outros pontos da Amazônia, sem cuidar dessa questão da preservação ambiental. Dá para fazer uma exploração econômica racional. Isso aí depois que cai, nem que depois caia Trump, mesmo com Trump aí, isso aí vai ser uma mancha indelével na imagem do Brasil. A cada dia que passa, você tem mais informações, por enquanto, de empresas se recusando a comprar produtos que venham da Amazônia. Então, está restrito aquilo lá, porque são empresas brasileiras instaladas no Brasil, que compram leite, carne e tudo, estão recusando em função da questão ambiental. À medida que vai se ampliando isso aí, todo o agronegócio brasileiro vai ser afetado, não apenas para as vendas internas, mas principalmente para a exportação. Então, digamos, eu continuo apostando que o Bolsonaro não chega até o final do governo. É muita idiotice, é muito risco para o país. Essa história, você começa a pipocar, à medida que vai enfraquecendo, começa a pipocar agressões e começam os porões a aparecer. Hoje, essa invasão aqui no bar, um bar aqui de imigrantes, aqui, o Al Jazeera, que tem aqui na Bela Vista, o sujeito jogando gás lacrimogêneo, privativo da polícia. Então, tem fotos, aí tem vídeos, aí dá para chegar neles. Em vários locais, aí bolsonaristas, aí animalescos, aí invadindo shows, Mas são operações isoladas aí de pessoas que estão vendo esse esgarçamento gradativo e fundamental do Bolsonaro. Resta saber Sérgio Moro. Sérgio Moro virou uma figura decorativa. Agora, é interessante, seria importante a Polícia Federal, o pessoal está investigando os hackers aí, se prevenirem contra os hackers da Polícia Federal. Provavelmente estão no comando da Polícia Federal. Então, você tem lá o pessoal fazendo um trabalho técnico, daí levanta dados de uma mensagem que um hacker vira para o outro, melhorou a situação, alguma coisa assim. Daí você tem um vazamento que certamente vem dos moristas que estão na Polícia Federal, não é a Jazeera, não, desculpe, ela Jania, obrigado, Leandro. Vem um vazamento tentando ligar esse caso à questão do dossiê Intercept. Agora é interessante, nós estamos preparando aí no GGN, nós estamos preparando aí um documentário sobre a influência americana na Lava Jato. E é interessante ver o papel, o DHS, um dos departamentos principais da DHS, que trata com espionagem industrial. Aliás, estou assistindo esse filme do Snowden, vale a pena vocês assistirem o filme do Snowden, principalmente aqueles que acham que é teoria conspiratória dizer que a CIA conspira, né? Que são os idiotas da objetividade, que nem dizia Nelson Rodrigues. Né? Mas é interessante que essa ida do Sérgio Moro lá para os Estados Unidos, vocês se lembram? Logo que começou a estourar essa questão aí dos grampos e tudo, eu acho que foi antes de começar a série do Intercept, mas já se sabendo que tinha havido do grampo, que ele se manda para os Estados Unidos, que havia lá em loco como que era o trabalho na fronteira, é evidente que não era isso. Ele foi buscar com os aliados lá informações sobre de onde que podem
pode ter vindo os hackers aí para tentar estabelecer rapidamente alguma estratégia para poder desmoralizar a operação. Mas a cada dia que passa, o que você vê realmente é o esvaziamento gradativo do Sérgio Moro e o Bolsonaro fritando ele aí, mas não é nem fogo brando. Né? Impressionante como um sujeito tosco que nem o Bolsonaro pega um tosco que nem o Sérgio Moro e frita. Né? Então ele chega lá, daí o Dória acena com a possibilidade do Moro sair, deixar de ser ministro para ser secretário. Daí o Bolsonaro chama e fala, não, o Moro é um patrimônio nacional. E no dia seguinte, na hora seguinte, está descendo a ripa no Moro de novo, desqualificando. Você tem a hipocrisia, a gente sempre fala que a hipocrisia ela é indissociável da política. A hipocrisia você tem que disfarçar de um lado, mas quando você pega dois broncos se tratando, dois porcos de espinhos se tratando, não tem sutileza que resolva. Né? Agora, um dos pontos complicados aí do que vem pela frente é essa reação que vai ocorrer contra o Ministério Público. Hoje eu vi várias propostas, ideias, né? Ideias que surgem daqui e dali, de fechamento do Ministério Público, de pensar futuramente, quando tiver uma nova constituinte para repor a democracia no Brasil, você não vai ter mais aqueles pioneiros do Ministério Público, aqueles que ajudaram a fazer a glória, a força do Ministério Público na Constituinte, repetindo a dose. Aí você vai ter realmente, na futura Constituinte, que terá que aparecer depois da repacificação do país, aí, de se mandar para o inferno, de onde não deveria ter saído, toda essa mancha fascista que tomou conta do país, você vai ter que refazer as instituições. Certamente essa molecada que tomou conta da Lava Jato aí, eles vão ser eternamente responsáveis pelo fato do Ministério Público perder suas prerrogativas, suas funções mais adiante, né? Porque esses vazamentos aí têm sido fatais para a imagem do Ministério Público, de uma forma, principalmente aqueles diálogos aí em relação ao Lula, né? Uma coisa, aos falecidos, as perdas da família do Lula. Né? Então, digamos, você tem um outro ponto. Bom, vamos aguardar agora essa questão aí do Intercept, que vai continuar. Quer dizer, pela estratégia, eu estava vendo agora também alguns materiais de 2013, quando teve o vazamento do Snowden, a estratégia do Glenn Greenwald é uma estratégia, primeiro, pega as parcerias com os diversos veículos, então você dá uma institucionalidade para isso, não é mais de um blog, de um Intercept, mas entra um conjunto de veículos. Daí você começa a soltar gradativamente as denúncias, não trazendo de cara as denúncias mais graves, que têm que ser mais apuradas, mas se você joga as mais graves da frente, as restantes tendem a diluir. Então, é uma estratégia que está dando bem certo. Agora, eu chamo atenção para o caso BTG, efetivamente, aí que pega o André Esteves. O André Esteves é um sujeito de uma dimensão de corrupção que não tem paralelo na história do Brasil moderno. Acho que nem a Lava... Não, digamos que a Odebrecht teve um papel similar, Marcelo Odebrecht. Mas esse vai ser um ponto que vai dar... E é interessante hoje que o Globo solta uma longa matéria sobre as dificuldades da Polícia Federal de levantar as provas, as evidências das denúncias apresentadas pelo Palocci. Meu Deus do céu. Essas denúncias, quando envolviam o período eleitoral, não eram nem denúncias formais, mas meras declarações, eram aceitas contra o Lula, contra o PT, eram aceitas rapidamente, sem nenhum tipo de checagem, sem nenhuma busca de evidências maiores e dadas como verdades absolutas. Mas antes assim, hoje em dia, de tratar com rigor essas denúncias, ainda que beneficiando não, tratando como justiça pessoas que são bem suspeitas, do que aquele período anterior de qualquer suspiro era utilizado para assassinar reputações e para implicações políticas. Pessoal, ficamos por aqui. Uma boa noite para vocês aí.